Falhou foi mesmo o processo de gestão. É assim, há vários fatores, não há um único fator para que esta questão do conflito, das diferenças que voltem a ser resolvidas por via de armas, não se pode dizer que tenha um único fator, há muitos fatores que interferem nisso. É verdade que pode-se considerar, e penso que há um consenso sobre isso, que o Acordo de Roma deixou uma janela aberta que foi mal resolvida, que é a janela dos homens residuais da Renamo. Mas esse é um problema importante, mas que não é o único. O facto de que do Acordo de Roma tenha havido essa permissibilidade de que a Renamo ficasse com homens armados, deu a médio e longo prazo espaço para que ele pudesse usar os homens armados como uma pressão política. Mas essa não é a razão principal. O que eu entendo que tenha sido a razão principal foi os processos de inclusão da política da própria Renamo nos processos democráticos que estavam-se a desenvolver em Moçambique. E esses processos de inclusão não são só de natureza política, como são da distribuição e da acomodação material da própria Renamo, ou pelo menos das elites da própria Renamo. Repara que a grande discussão que até hoje se arrasta, que teve várias facetas, já teve faceta de roubo de votos, que é uma faceta constante, teve faceta de paridade eleitoral por desconfiança, e teve várias facetas. Mas, se esgrimir até ao fundo, vamos perceber que há aqui um problema de que as elites da Renamo foram excluídas, do meu ponto de vista, naquilo que são os ganhos materiais do próprio processo de paz. Eu lembro-me que quando eu fui a Santo Ngira, durante aquele período em que o Ilha Cama se instalou, eu conversei com alguns elementos generais da Renamo, que eles diziam, o senhor jornalista pode reparar uma coisa, eu fiz parte das comissões que trouxeram a estabilidade, a paz, estabelecidas em Roma. Se reparar qual é a minha situação econômica hoje, como é que eu vivo, e reparar os meus parceiros do lado com quem nós assinamos o acordo, há de ver o fosso que existe. Como é que acha que eu me sinto? É uma expressão que parece trivial, mas ela encerra em si que é difícil colocar o que seria, neste momento, o elemento mais importante. Se o que nós estamos a viver é um problema somente do que a Renamo manteve os homens armados ou houve uma integração mal sucedida. O que eu entendo é que, do ponto de vista político, houve duas formas de encarar a Renamo. E qualquer uma das duas formas erradas. A primeira foi entender que a Renamo era resultado do seu processo metamorfósico ligado a um processo de destabilização, que eu acho que é um processo de estabilização, se olharmos as ligações que teve com a África do Sul, como é que ele surge, e o contexto em que ele surge. É possível compreender que neste processo havia uma crença política de que a Renamo iria desaparecer por si só. Quero lembrar palavras tipo o caju vai cair, cai sozinho de podre. Portanto, era uma opção política de que a Renamo iria se desgastar e por si só iria ficar tão fragilizada ou ela própria gradualmente iria desaparecer. A segunda vertente era uma vertente de crença de que e essa vertente é mais recente, dos últimos 5, 6, 7 anos, era uma crença de que era possível fazer que a Renamo pudesse desaparecer por via de força. Nenhuma dessas vertentes, nenhuma dessas opções se mostrou viável. Quer dizer, nenhuma dessas opções se mostrou realista. A Renamo sobreviveu, restando uma causa explicativa que, de facto, o problema é a integração da Renamo,
é a integração das elites da Renamo, é a acomodação material das elites da Renamo dentro do sistema político e económico em Moçambique. Eu penso que isso é que ele poderia... É assim, no tempo do presidente Joaquim Chissano tivemos uma paz, mas era uma paz quente. Ou seja, paz quente quer dizer o quê? Que os elementos que poderiam proporcionar uma eclosão de um conflito continuavam latentes. É por isso que, para mim, era uma paz quente. Estavam latentes. Havia um conjunto de elementos de amortecimento que permitiam que esta latência permanecesse. Nomeadamente, a facilidade com que se falava, a facilidade com que se dialogava e, eventualmente, outros elementos que nós desconhecemos que permitiam que o líder da Renamo e as elites políticas da Renamo, embora estivessem em conflito permanente e discordância permanente com um conjunto de coisas, as condições da época não permitiam que eles materializassem isso por via de armas. Ou seja, portanto, mas estavam lá as condições latentes. E a diferença, no meu ponto de vista, estava na forma como a governação de Chissano lidava com a Renamo, no sentido de que havia um maior diálogo, havia uma maior aproximação do ponto de vista de que se olhavam na diferença, mas não tanto do ponto de vista de combate. O que eu sinto é que, na governação do presidente Guebuza, estes elementos de diálogo, estes elementos de encontro reduziram. E isso trouxe uma maior crispação. É por isso que eu estava a dizer, e cada um desses momentos, no meu ponto de vista, caracterizam duas estratégias diferentes. Uma, a estratégia, a primeira estratégia da paz quente, de acreditar que a Renamo, com o tempo, vai se gastar, vamos mantendo-a, não é? Vamos mantendo, vamos dialogando, mas com o tempo vai se gastar e ela vai ficar minimizada. A segunda estratégia, que já não é de uma paz quente, é mesmo de conflito armado, foi na crença de que é preciso minimizar absolutamente a Renamo, a oposição de uma maneira geral, mas a Renamo em particular, e que há uma capacidade, os resultados eleitorais davam esse sinal, de que, para além da vitória política, é possível passar por uma vitória militar e acabar a Renamo. A resposta é sim. Eu acho que lidou-se menos com a crítica e lidou-se menos com a oposição. Há várias razões também. Uma primeira razão, eu penso que o nível, o grau de vitória que caracterizou a entrada do presidente Guebuza à governação deste país, nomeadamente em 2004, aqueles resultados estrondosos que quer ele como presidente, quer o partido Frelimo tiveram e que demonstraram a maneira como a oposição perdeu vários lugares e ficou reduzida a números de 50 deputados, nomeadamente em relação à Renamo. Eu penso que estes fatores criaram no seio do partido Frelimo, incluindo do próprio presidente, uma crença de que eles tinham o controle quase que absoluto das vontades populares. Isto cria um problema psicopolítico, ou seja, reduz numa pessoa que está nesta crença de que o povo está comigo, o povo no sentido absoluto está comigo, o povo ama-me, o povo é a mim que quer, é a nós que quer, reduz a vontade e a disponibilidade de olhar para o outro como alguém que tem uma faixa política, alguém que tem uma legitimidade por representar uma faixa política, por muito insignificante que ela seja. Eu penso que esses fatores conduziram à intolerância. Conduziram à intolerância no sentido de cada vez mais reduzir a vontade de olhar para a oposição como algo necessário, como adversário necessário para a construção de um processo democrático. E aí as vozes todas que se ergueram para fazer esta crítica eram vistas como não estando a compreender aquilo que era o sentido político do partido. E começou uma crise completa nesse sentido.
há de reparar que é nessa altura que saem nomes muito estranhos, tipo Partido Frelimo, omnipresente, o líder incontestável. Todas essas terminologias são consequência dos resultados eleitorais. Numa palavra muito mais simples, eu acho que o presidente Armando Guebuza e o Partido Frelimo não geriram adequadamente a estrondosa vitória que tiveram nas eleições. E essa vitória que tiveram nas eleições teve um efeito perverso ao partido e ao presidente. Fez mal. Portanto, aumentou-lhes a grandeza e criou algumas percepções de que havia o Partido Frelimo, havia o presidente Guebuza e havia pouco menos o resto. Eu penso que isso influenciou a maneira como, do ponto de vista social e emocional, na relação com outros, esses pressupostos influenciaram que na relação com os outros fossem mal conduzidos.